Que a paz, o amor e a alegria de Deus brilhe sempre dentro dos nossos corações, nos envolvendo no amor, na paz, na esperança, sempre com o pensamento de otimismo, nos fortalecendo e nos trazendo resignação ao coração. Do livro Alvorada Cristã, psicografada pelo Espírito Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, do subtópico O Grito de Cólera. Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias em voz alta, desrespeitando a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera. A mamãe, muito aflita, correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou a descompassar-se. As duas irmãs, que cuidavam da refeição, dirigiam-se precipitadamente para o quarto, a fim de socorrê-la, e 2/3 partes do almoço ficaram inutilizadas. Em razão das circunstâncias provocadas por sua irreflexão, o papai, muito contrariado, foi compelido a esperar mais tempo em casa, chegando ao serviço com grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe a falta e recebeu com repreensão áspera. Quem o visse, ereto e digno a sofrer essa pena, em virtude da sua leviandade, sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina, e ele é um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la. Humilhado, suportou as consequências de seu gesto impulsivo por vários dias, observado na oficina qual se fora um menino vadio e imprudente. Os resultados de sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mãezinha piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço, trazidos à pressa, impuseram vertiginosas subidas das despesas, e o papai não conseguiu pagar todas as contas de armazém, farmácia, aluguel de casa. Durante 6 meses, toda sua família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar, inconscientemente, recusando a roupa que não lhe agradava. Pense na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos, reciprocamente, através de laços que procedem de desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem-nos uns aos outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade, no amor e no respeito mútuos. O golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de momento para o outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero, que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado, e aí se demora, indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprende a falar e a calar a benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal
que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que se extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Bom, essa mensagem, o grito de cólera, já o subtópico nos diz muita coisa, que Neio Lúcio nos traz, e é um espírito que traz muitas lições para jovens principalmente. Isso é muito comum, né, na juventude, desde a adolescência até a fase produtiva, que ainda há jovens, né, na fase produtiva, e portanto muitas vezes nós temos ações impensáveis, porque nós damos trelas aos impulsos que são ainda muito primários, não é? Que não são positivos, já são dos antepassados, porque ainda elas são latentes em nós, porque somos seres imperfeitos, como é óbvio, mas nós não estamos à busca de disciplina. E aqui a história desse jovem que gritou por um mero capricho, mimo, por um mero, realmente um comportamento infantil e irresponsável. E, portanto, quanta consequência pode causar no ninho familiar, quanta consequência que pode trazer para as pessoas que estão à nossa volta. E então, nós devemos, todas as vezes que houver uma situação desagradável, alguém que nos fere, como dizia no Evangelho de Jesus, se alguém te ferir a face direita, dê também o outro lado da face. Tem muito a ver com essa lição aqui, porque muitas vezes é necessário silenciar, é necessário se pôr em estado de prece e não retrucar e não pagar com a mesma moeda, como também refere no Evangelho de Jesus, porque vai trazer consequências assim nefastas, né? E isso pode durar anos, como diz aqui a história, e vai impactar negativamente todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então imaginemos quanta responsabilidade quando nós agimos com cólera, e quanto mal que nós podemos causar no próximo em termos do psiquismo, trazendo traumas que talvez naquela reencarnação não consiga superar, vai ter que ficar para a próxima reencarnação, porque às vezes aquele espírito já tem limitações naquela reencarnação, e aí nós vamos lá e contribuímos pela nossa indisciplina, pela nossa rebeldia, pelo nosso capricho, vaidade, nós falamos com cólera para com o próximo, perdemos o respeito com o próximo mais próximo, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos outros familiares, os colegas de trabalho, com os nossos parceiros ou cônjuges. Nós temos que estar sempre vigilantes, porque isso é muito comum. E mais uma vez, volto a dizer que nesta fase, tantas pessoas tiveram que passar por provação e expiação de estar dentro de um lar confinado com outros familiares. Não é fácil, né? Os sentimentos do passado, as experiências, emoções do passado, elas ficam latentes e entram em ação. E então aí é que mora o perigo com a cólera, não é? Quando nós temos que nos recuperar uns com os outros, e estando em fase de reabilitação, é natural que possamos deslizar de vez em quando, mas estar sempre atento e nos disciplinar
e não de permitir que a cólera ou qualquer sentimento ruim nos comande a mente e o coração. Que nós possamos fazer essa reflexão, porque ela é tão presente na vida de todos, mas sabemos que também na vida dos jovens é muito comum e é necessário também já da família, mas da própria pessoa autodisciplinar e ser disciplinado quanto a isso. Que possamos refletir sobre essa mensagem que é também profunda e que nos faz pensar bastante sobre o nosso dia a dia, porque a todos nós isso ocorre. Que Deus e Jesus esteja sempre dentro da nossa mente e coração, que assim seja.